Beleza? Dando início aqui a uma live pra gente deixar salva, gravada, tá? Espero que vocês gostem do cenário novo aí, é a sala aqui de casa. A gente fez uma mudança agora. Bom, e no vídeo de hoje, barra live de hoje, eu vou conversar sobre o decreto 10.818, né? Esse decreto, ele enquadra os bens que são considerados... Opa, bem-vindo aí, Gail Oliver. A gente enquadra, esse decreto enquadra os bens que são considerados bens de luxo, né? E os bens que são de consumo. Então, lá no artigo 20 da nova lei de licitações, existia a disposição, a proibição, na verdade, da contratação de bens, né, de artigos de luxo por parte da administração pública, mas faltava a regulamentação, e aí saiu a regulamentação com esse decreto, tá? Então, inicialmente o decreto traz ali o objeto e o âmbito de aplicação, né, do, do seu âmbito de aplicação. O objeto seria o enquadramento dos bens de consumo, né, adquiridos, e como é que você vai colocar o bem de consumo como bem de qualidade comum ou bem de qualidade de luxo, digamos assim. Então, ele diz também que as questões que estão dispostas no decreto se aplicam também às contratações realizadas por outros entes federativos que se utilizem de recursos da União, tá? Oriundos de transferências voluntárias, é bom destacar isso aí. A MS Licitações, seja bem-vindo. Estou falando sobre o decreto sobre artigos de luxo, né? O decreto polêmico aí, está todo mundo postando sobre isso. E aí, no artigo 2, ele traz a definição do que seria o bem de luxo, né? Ele diz que seria um bem de consumo com alta elasticidade e renda da demanda, identificável por meio de características como a ostentação, a opulência, forte apelo estético ou requinte. Então, eu vejo essa lista de características como uma coisa... Opa, Valdevan, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom? Se vocês estiverem gostando aí da live, dá um joinha, esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder ver depois no meu Instagram. Eu estou fazendo comentários aqui sobre o decreto que define o que seriam bens de luxo, né? O decreto que chegou para regulamentar o artigo 20 da nova lei de licitações, tá? Então, voltando ao assunto, o bem de luxo, ao meu ver aqui, ele tá classificado e ele traz algumas características que são características, digamos assim, exemplificativas, porque ele usa a conjunção ou, né? Depois ali da linha C. Então, eu acho que se ele tiver uma dessas características, ele já pode ser considerado de luxo, né? Então, se ele tiver... Se inferir alguma ostentação com relação a ele, ou alguma opulência, forte apelo estético, né, ou requinte, você pode considerar ele um bem de luxo, e aí ele não será adquirido pela administração pública federal, né? E aí ele traz a classificação do que seria o bem comum, né? Seria um bem de consumo de baixa ou moderada elasticidade e renda da demanda. E o bem de consumo, ele vai colocar a classificação aqui também de bem de consumo, que é interessante para a gente usar depois para comparar com a de bem permanente. Então ele coloca aqui, bem de consumo seria todo material que atenda a no mínimo um dos seguintes critérios. Então ele coloca aqui, opa Suzane, seja bem-vinda. Então ele coloca aqui, no mínimo um dos dois critérios, dos seguintes critérios, durabilidade. Em uso normal, ele perde ou reduz as condições de uso no prazo de 2 anos. Fragilidade, é um material facilmente quebradiço. Perecibilidade, incorporabilidade, né? E transformabilidade, certo? Então, essas 4 características meio que classificam o que seriam os bens de consumo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí no chat, a gente responde, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque fica mais fácil e eu já deixo salvo ali no meu feed e fica disponível para o pessoal consultar. Aqui é um vídeo de discussão, de comentários sobre o decreto, né? Sobre a minha percepção com relação ao decreto.
E aí no inciso 4 aqui ele traz o conceito de elasticidade de renda da demanda, né? Ele coloca que é uma razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual da renda média. Bom, a definição é um pouco falha, ao meu ver, porque essa questão da elasticidade de renda da demanda é um conceito da área da economia. Então é um conceito que ele deveria ter sido mais explorado ou melhor definido ali no decreto, ao meu ver. Então ele coloca que o bem de luxo ele tem alta elasticidade de renda da demanda. O que seria isso? Você tem como classificar o bem com relação à elasticidade em três categorias. Existem bens inferiores, bens superiores e bens, digamos assim, que a gente considera, que a gente chama tecnicamente de supérfluos, né? Fala aí, grande André, beleza? A gente chama de supérfluos. Então são essas três categorias. E aqui ele coloca o bem de luxo, né, como esse bem supérfluo. Então é o seguinte, a lógica é a seguinte, existem bens que quando você tem uma variação na sua renda, você tende a deixar de comprá-los. Vamos dizer, hoje em dia você compra, sei lá, margarina e se você tiver um aumento no seu salário, você tem uma tendência, você talvez passe a comprar manteiga em vez de margarina. Seja bem-vindo, João. Isso seria classificado, a margarina seria classificada um bem inferior no caso, porque quando o consumidor, ou o comprador, ou a pessoa que está adquirindo o bem ou o serviço, ela tem uma variação percentual na renda para mais, ela deixa de consumir aquele bem, então seria considerado um bem inferior. Tem o bem superior, que ele tem uma elasticidade entre 0 e 1, então quando você tem um aumento de 10% na sua renda, você tem um aumento de consumo de 10%, até 10% daquele bem. Você tem um aumento do consumo, mas até 10%, até o aumento da variação percentual da sua renda, certo? Então, esse seria considerado um bem superior. Diferente do inferior. O inferior, quando você tem um aumento na sua renda, você deixa de consumir o inferior e passa a consumir outro bem ou serviço. No superior, não. Você passa a consumir, mas numa proporção muito próxima da variação ou até o limite da variação que houve na sua renda. Então, houve uma variação de 10%, então você vai ter um aumento naquele consumo de até 10%. Então, ficaria ali na classificação do bem superior. E o artigo de luxo seria ao contrário, seria meio que superior ao bem superior. Seria o quê? Quando você tem um incremento na sua renda, o seu consumo supera aquele incremento na sua renda. Então você teria um incremento de 20%, você consumiria mais, sei lá, hoje em dia eu dei um exemplo lá no meu último post, no feed, se você gosta de consumir, sei lá, chocolate belga, puro mesmo, o belga de verdade, né? Não é o belga que dizem que é belga e não é, sei lá. Se você tiver um incremento na renda, você tende a querer comprar mais chocolate belga, o valor, uma percentual a mais do que a variação que houve na sua renda. Então, se teve um incremento ali, um aumento de salário de 10%, em tese você tende a querer consumir 15% a mais de chocolate belga. Então, esse seria considerado o bem de luxo. A lógica é essa. Então, acho que ficou um pouco meio confuso ali na definição do decreto, mas também é um conceito um pouco complicado de explicar em poucas palavras, né? Só fica mais claro quando você entende a razão, né? Que é uma razão, você pega o percentual de variação, é uma razão, uma divisão em cima de outra divisão, é uma razão, né? Então, e é uma razão de variação percentual, né? É uma medida de resposta que você tem, uma tendência que você tem a compra ou não daquele bem, tá? E avançando aqui no entendimento do decreto, ele traz o tópico de classificação de bens, certo? Na classificação de bens, o ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo as seguintes variáveis, né? A relatividade econômica, variáveis econômicas que incidem sobre o bem, sobre o preço do bem, principalmente a facilidade, a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem. Relatividade temporal. Bom, isso aqui eu não tenho muita observação a fazer. Eu acho importante esse artigo número 4, tá?
Glaucia Montenegro, seja bem-vinda, fica à vontade. Esse artigo 4º eu acho muito importante a gente conversar sobre ele, que ele diz assim: não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do inciso 1 do caput, ou seja, na definição que a gente discutiu agora, não será considerado, então, for adquirido a preço equivalente ou inferior ao bem de qualidade comum de mesma natureza. Então, se você conseguir comprar um bem e por um preço do mesmo nível de um bem considerado comum ou abaixo, ele não vai ser considerado de luxo. Então, eu acredito que, na minha leitura aqui, ao que parece, você vai poder se arriscar em fazer a licitação com aquele bem, levar aquele bem que você considera de luxo para a licitação. Se você conseguir comprar ele com um preço abaixo, tá tudo ok. Eu penso que o grande problema é como é que você vai fazer a pesquisa para levar esse item para a licitação, né? Se ele é um bem considerado de luxo. Então, certamente a pesquisa dele vai estar no nível alto. E eu acho muito difícil você conseguir adquirir ele dessa forma. Eu acredito que você pode usar esse artigo aqui para fazer adesão. Então, por exemplo, se algum ente conseguir fazer essa compra e o bem mesmo considerado de luxo, você tenha conseguido comprar ele de uma forma mais barata, aí beleza, você pode fazer a adesão e contratar. Mas é aquela coisa, como é que os outros órgãos vão conseguir fazer, né? Ficou meio difícil essa definição aqui, tá? E outra coisa é o artigo 5, né, que é o tópico vedação à aquisição de bens de consumo, vedação à aquisição de bens de luxo, tá? Então, o fator determinante para considerá-lo bem de luxo será o valor pelo qual ele foi adquirido. Inicialmente, Suzane, você tem que seguir a definição, né? Se ele apresentar aqueles aspectos lá que está no artigo 2, né? Que são o quê? Se ele apresentar ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte, ele já vai ser considerado um bem de luxo, tá? Ele já pode ser considerado um bem de luxo. E essa alta elasticidade de renda da demanda, que aí também é um cálculo que é um pouco subjetivo. Como é que você vai estabelecer isso, né? Mas é o que ele está dizendo aqui. Acho que ele trouxe o conceito da economia e resolveu colocar só como definição aqui. Acho que a gente não vai ter que se prender tanto a isso. Vai se prender mais a essas questões. Acho que é uma análise conjunta, né? Mas, realmente, quando você lê o artigo 4º, ele diz assim: não será enquadrado como bem de luxo. Bom, um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo do bem de luxo. Na administração pública, né? Eu acredito que, por exemplo, no Exército tem algumas aquisições de alguns materiais que podem ser considerados, talvez, bem de luxo. Eu não sei exato, mas eu acredito que eles adquirem alguns comida, algumas coisas que podem ser consideradas bem de luxo, dependendo do preço. Não sei, salmão, não sei se o Exército adquire caviar, mas existem algumas áreas que tem. Eu acho que no grosso a maioria de nós não vai ter contato com esse tipo de situação, não. Entendeu? Eu acho que não. Mas é uma definição que é discutível, né? É bom a gente estar por dentro. Por quê? Porque o próprio decreto, ele diz que é vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, nos termos dispostos deste decreto. Então, é vedada a aquisição. Você não vai poder adquirir bens de luxo, né, de forma alguma. Que é a lógica que já era trazida lá na nova lei de licitações, certo? E ele diz aqui no artigo 6º que ele coloca as unidades de contratação dos órgãos. E aí, sogrinha, seja bem-vinda. Ele diz aqui as unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com as unidades técnicas,
identificarão os bens de luxo constantes nos documentos de formalização da demanda, antes da elaboração do PAC. Então, o que acontece? O que é que ele está dizendo aqui como unidade de contratação? Ele está colocando aqui o setor de licitações, uma diretoria de licitações, no caso de universidades, uma pró-reitoria de administração. Esses setores que são responsáveis por consolidar a demanda de licitações dentro do órgão. Então, eles vão ter que reconhecer nos documentos de formalização da demanda esses bens que podem ser considerados de luxo. E se eles reconhecerem, eles vão ter que devolver esses DFDs para as unidades. Eles vão ter que retornar para os setores requisitantes para substituição ou supressão dos bens demandados. Tá? Então ele já diz aqui que existe cada órgão tem um setor de licitações, enfim, como se quiser denominar, tá? E esse setor de licitações ele vai ser responsável pelo reconhecimento desses bens de luxo, tá? Eles vão receber ali o documento de formalização da demanda e vão avaliar esse bem aqui que está sendo pedido por essa unidade requisitante. Eu posso considerar como bem de luxo? Ah, posso. Então ele não vai ser adquirido. Tá? Pelo menos é o que você consegue entender, né? Lendo aqui o decreto. A grosso modo a regra não vai existir essa aquisição está proibida. E a gente, como setor de licitações, eu faço parte de um, né? A gente é que vai ter que ter essa ciência e meio que rejeitar esse bem. Agora, no artigo 4º diz que não será enquadrado como bem de luxo aquele mesmo considerado na definição for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza. Então, assim, ou tenha características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou da entidade. Ele dá uma abertura para você ainda comprar, mas a regra é não adquirir. Então, quando a gente constatar que esse bem não pode ser considerado como bem de luxo, ele não será adquirido. Então, assim, eu acho que deu para a gente dar uma resumida aqui no que o decreto quer dizer, né? Muita gente fez comentários sobre esse decreto, mas pouca gente adentrou, assim, fez deu uma aprofundada nisso aí, certo? Ele traz alguns conceitos interessantes aqui, que é a definição do que seria bens de consumo também. A gente pode usar futuramente, tá? E é isso. Eu acho que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da live, quem esteve presente. Agradeço a presença. Você teria mais alguma pergunta, Suzane? Você é do setor de licitações? Está aí com a gente ainda? Bom, enfim. Essa live vai ficar gravada. Eu agradeço a presença de todos. E estou à disposição para a gente discutir, tirar dúvidas. E qualquer coisa é só dar um toque aí. Valeu, um abraço. Até mais.